Oi, pessoal! Agora nós vamos começar a falar sobre a outra linhagem de plantas vasculares sem sementes, que é a linhagem das samambaias. Então, como vocês podem estar vendo aí na filogenia, nós temos as traqueófitas são divididas entre as licófitas e as eufilófitas. As eufilófitas são representadas pelas plantas com sementes, as fanerógamas, e pelo grupo das samambaias, grupo onde está escrito ferns, que é a classe Polypodiopsida. Então vamos falar agora sobre as samambaias basais, que são as samambaias eusporangiadas. Então, o primeiro grupo a se diversificar na linhagem das samambaias é o grupo das Equisetidae, das cavalinhas, com a ordem Equisetalis e também uma única família, a família Equisetaceae. E também com um único gênero, que é um gênero Equisetum. E aí, pessoal? Olha, eu tô aqui na beira da estrada, em Botucatu, e aqui a gente tem um pequeno brejo, um alagado. Eu vim mostrar uma planta bem interessante para vocês. Olha, aqui vocês já começam a ver essas pequenas brotações. Então você já tem ideia do que planta que seja? É uma cavalinha. Então, as cavalinhas, elas ocupam esses lugares brejosos. E essa aqui é uma espécie nativa do Brasil. É o Equisetum giganteum. E ele começa a ramificar aqui nas regiões do verticilos. Vamos ver se a gente acha uns maiores. Então aqui a gente já tem uma planta já formada. Parece um pouco um bambu. Inclusive tem bambu aqui, o que talvez confunda algumas pessoas. Mas a gente sabe que é o Equisetum, né? E tem esses ramos laterais. E forma uma grande população aqui. Infelizmente ele ainda não está fértil. Vou ver se eu encontro algum fértil para vocês. Infelizmente ele não está na época mais, mas a gente pode ver alguns requícios aqui nas pontas onde ficavam os estróbilos. Os estróbilos, eles ficam nas pontas desses ramos laterais nessa espécie. Aqui eu tenho uma outra espécie de Equisetum. É uma espécie introduzida no Brasil, que é o Equisetum iemale. Então a gente já começa a enxergar aí a parte reprodutiva, que são os estróbilos. Eles são formados no ápice dos ramos. Eles parecem até um pouco um abacaxi. Então, cada hexágono desses que nós estamos vendo é um segmento do estróbilo e ele tem um nome chamado esporangióforo. Vamos lembrar, em grego, tudo que é foro é aquilo que porta. Então, se ele é o esporangióforo, ele vai portar os esporângios. Então, se a gente separar aí desses segmentos, um desses esporangióforos, nós vamos ver um conjunto de esporângios, que são esses sacos, onde vão ser produzidos os esporos. Então, se nós abrirmos um desses sacos, que é o esporângio, nós vamos encontrar os esporos do Equisetum. Os esporos em Equisetum, eles são bem interessantes. Primeiro, porque eles são verdes, eles são fotossintetizantes. Eles têm cloroplastos, que não é uma característica muito comum nas samambaias. Só algumas outras samambaias apresentam esporos verdes, fotossintetizantes. E uma outra estrutura bem particular de Equisetum são os elatérios.
Se nós recordarmos das aulas de briófitas, a gente já viu pseudoelatérios em antóceros e elatérios nas hepáticas. Mas, naqueles casos, os elatérios e pseudoelatérios eram células com espessamento de parede secundária de forma em espiral, que eram distintos dos esporos. No caso dos equisetum, das cavalinhas, os elatérios eles são como se fossem fitas que são enroladas no próprio esporo da planta. Nesta imagem, essa fita ainda está enrolada, os elatérios ainda estão enrolados nos esporos, porque eu montei essa lâmina em meio úmido. Então, quando há umidade, esses elatérios eles ficam enroladinhos em torno dos esporos. Então, aqui eu já montei a lâmina em meio seco, para que a gente conseguisse ver esses elatérios quando eles estão abertos. Então, vocês podem ver que são 4 elatérios espatulados em cada esporo. Então, como funciona esse mecanismo? Como os elatérios eles têm uma função higroscópica, quando eles estiverem úmidos, eles estão enrolados no esporo, mas quando eles se dessecam, eles se desenrolam e tem esse mecanismo de explosão. Eles começam a pular, então esses esporos vão sendo jogados para longe da planta-mãe. Então, se vocês olharem aí no vídeo, eu coloquei alguns esporos e simplesmente com o próprio calor da lupa, eles começam a pular, a se desenrolarem na lâmina. Falando agora então um pouco da parte vegetativa dos equisetum, então vamos lembrar que eles apresentam folhas reduzidas que são dispostas verticilladamente nos ramos. Elas são pequenas e não fazem a função fotossintética. Quem faz a fotossíntese é o caule. E se a gente olhar mais detalhes dessas folhas, a gente vai conseguir enxergar que a epiderme do equisetum ela é toda papilosa, porque ela apresenta esses corpos de sílica. Então ela é áspera, ela é dura. E nessa espécie, inclusive, existe ainda a deposição de sílica nos estômatos, que são esses pontinhos mais pretos na lâmina. E por fim, uma outra característica particular das Echinopsis é o fato de que os ramos dessas plantas são ocos. Então, eu tentei fazer um corte transversal. É muito difícil fazer o corte com uma lâmina por causa da sílica. Então, ela não fica bem, mas já dá para vocês verem que o centro dessa planta aí é oco, não tem medula. Então, voltando aí à nossa filogenia, então agora o próximo grupo a se diversificar na linhagem das samambaias são as Ophioglossidae, que são representadas por 2 ordens. A primeira dessa ordem é a ordem Psilothales, com a única família, que é a família Psilotaceae. Psilotaceae tem 2 gêneros, e no Brasil apenas ocorre um, que é o gênero Psilotum. E agora a gente vai falar do grupo das Psilothales. Então, esse aí é um Psilotum nudum. Essa espécie é uma espécie nativa do Brasil, ocorre naturalmente no nosso país, mas é um grupo que já tem várias espécies espalhadas aí pelo mundo. Ela tem uma carinha, né, um pouco diferente, então, do que a gente pensa como samambaia, o que já intrigou bastante os botânicos. Ela já teve até sua própria divisão, né, que foi chamada de divisão Psilófita.
Mas agora, né, com o advento da filogenia molecular, a gente sabe que esse grupo nada mais é do que uma samambaia, né? Ele está incluso do grupo das samambaias. E o que aconteceu, na verdade, é uma regressão de caracteres antigos. Então, apesar dela até parecer aquelas traqueófitas fósseis, como a Cooksonia, né? Parece até uma licófita, inclusive anatomicamente, se você fizer um corte transversal, até ela é muito semelhante a uma licófita. E por causa dessas folhas que são reduzidas a escamas, né, essas folhas escamiformes, então já se pensou que fosse um grupo muito primitivo. Mas hoje a gente sabe que não, na verdade isso é um grupo derivado e o que a gente está vendo aí são características exclusivas desse grupo. O Psilotum, ele é uma planta epífita, então ele com o tempo ele vai crescer aqui e ficar com o hábito um pouco pendente. Às vezes ele pode estar presente em ambientes mais rupestres também. Uma característica interessante é que eles não apresentam raízes, ele tem um rizoma, que tem essa função, né, de absorção e fixação da planta. E quem faz a fotossíntese, né, por causa da ausência dessas folhas, simplesmente é o próprio caule. Esse meu exemplar aqui ainda não está fértil, mas eu vou mostrar um pouquinho das características dos esporângios dele daqui a pouquinho. Então, os psilótons apresentam os esporângios reunidos numa estrutura chamada sinângio, sempre em grupinhos de 3. Então, são 3 esporângios reunidos em um sinângio. E esses sinângios, eles sempre nascem nas axilas dessas folhas. Aqui eu tenho um esporo de psilóton, e como a gente pode ver, esse esporo ele é reniforme e ele é monolete, apresenta apenas uma única cicatriz. Voltando à nossa filogenia, a gente consegue ver que o grupo irmão das Psilotaceae é a família Ophioglossaceae. É uma família já um pouquinho maior, com 10 gêneros e 112 espécies, e com vários representantes na flora brasileira. Agora eu trouxe aqui uma planta interessante para vocês, que é o Ophioglossum. Ele é uma samambaia da família Ophioglossaceae. É uma família que tem vários representantes nativos no Brasil. Essa espécie, inclusive, é o Ophioglossum nudicaule. Ela, às vezes, acontece em ambientes mais úmidos. E, às vezes, até é comum encontrar em ambientes urbanos, como é o caso dessa planta aqui, que, às vezes, acontece no meu jardim. Aparece em alguns vasinhos por aí. Ela é muito interessante porque tudo que vocês estão enxergando, na verdade, é uma única folha. E ela produz essa folha só uma vez por ano. E ela é dividida em 2 partes. Uma parte reprodutiva, que vai produzir os esporângios nessa estrutura, nesse estróbilo. E outra parte que é responsável pela fotossíntese, né? Pela nutrição dessa planta. Então, tudo que a gente está vendo é uma única folha, com 2 partes. E aqui nós temos um daqueles segmentos férteis do Ophioglossum. E como vocês podem ver, essas bocas, essas aberturas, nada mais são do que os esporângios que já se abriram e já liberaram os esporos. Aqui eu tentei gravar para vocês a liberação desses esporos. É um pouco difícil de ver, porque esses esporos são brancos. Eu devia ter colocado um fundo preto, né, para melhor enxergar. Mas se vocês olharem bem ali na ponta da seta, vocês vão ver uma poeirinha branca. Nada mais é do que esses esporos sendo dispersos.
E por fim, o último grupo das samambaias eusporangiadas são as Maratiales, né, com a família Maratiaceae. Uma família que tem 6 gêneros. No Brasil, ocorrem apenas 3. As Maratiaceae é o primeiro grupo de samambaias a ter cara de samambaia. Como vocês podem ver, essa fronde que é dividida, muito semelhante das demais samambaias, que são as leptosporangiadas. A diferença, por ser uma samambaia eusporangiada, ela não tem soros. Os esporângios eles estão reunidos em sinângios, da mesma forma que as demais samambaias esporangiadas. Outra característica interessante das Maratiaceae é a presença de estípulas na base do pecíolo. Essas estípulas elas são amiláceas e elas servem de reserva de nutrientes para essas plantas. Essas estípulas são até utilizadas por horticultores como método de propagação dessas plantas. Se você pegar uma dessas estípulas e plantar, ela vai brotar uma nova samambaia para você.